Brasil, década de 70, período marcado por um crescimento acentuado da participação feminina no mercado de trabalho. A liberação sexual em curso também dava sinais do surgimento de uma nova mulher. O período que marcou a transição de uma cultura em que as mulheres eram vistas apenas como um objeto do universo masculino. Alguns fatos contribuíram decisivamente para afirmar a oposição dos brasileiros diante de tanta violência doméstica. Como a história do crime da socialite Ângela Diniz. Nos anos 70, Ângela se destacava como uma mulher à frente do tempo. Era impossível ficar indiferente a ela, que era espontânea e principalmente livre, e por isso se tornou uma ameaça para o conservadorismo da época. Ângela era conhecida como a Pantera de Minas e foi brutalmente assassinada pelo namorado, o playboy Doc Street, que não aceitou o fim do relacionamento e se tornou o assassino mais famoso da época, matando com 4 tiros no rosto uma das mulheres mais bonitas do Brasil. O caso se tornou histórico ao simbolizar um confronto definitivo entre dois Brasis. No primeiro julgamento, Doc Street foi considerado um herói. Condenado com pena mínima, ele não foi preso e saiu ovacionado por homens e mulheres que gritavam o apoio ao exemplar de macho brasileiro que havia vingado não apenas os brios masculinos, mas algo muito mais caro, a moral e os bons costumes da classe média da época. Vejam o que as pessoas diziam logo após o julgamento. Olha, eu achava que tinha ser solto mesmo. Gostei desse avesso Zico. Você gostou? Gostei. Por quê? Porque eu acho que tem tantas pessoas piores na cidade que devia ser preso, não é ele não. Ele cometeu uma coisa simplesmente. A senhora ficou satisfeita com a sentença? Fiquei sim, fiquei. Por quê? Porque eu queria isso, eu queria que ele fosse absolvido. Não sei por quê. O que você achou da sentença? Legal. Gostei. Mas eu não gostei. A senhora não gostou? Eu não gostei. Pra mim deveria, no mínimo, 10 anos de cadeia. É o seguinte, eu sou estudante de Direito, então eu vim aqui especialmente para isso e eu achei... Foi válido, sabe? Porque, olha, ele foi julgado. Tantos aí como o Michel se mandou, ninguém, sabe, fez nada. Então ele foi julgado. Tá certo que não deveria, ninguém deve tirar a vida de ninguém, né? Mas, pô, ele foi julgado, então tá aí. No júri, Ângela Diniz foi tratada como uma mulher fatal, que encanta, seduz e domina, que leva o homem a se desesperar, a praticar atos que agem contra a própria natureza. Na época, o poeta Carlos Drummond de Andrade chegou a descrever: aquela moça continua sendo assassinada todos os dias e de diferentes maneiras. Mas, um ano depois, após vários assassinatos de mulheres em nome da honra, um grupo de feministas se uniu e conseguiu criar a campanha Quem Ama, Não Mata. E a partir desse momento, Doc Street se tornou o exemplo de machão que deveria ser excluído da sociedade. O primeiro julgamento foi anulado e 2 anos depois, em 5 de novembro de 1981, Doca voltou ao tribunal. Parecia outro país. Na porta, mulheres empunhavam faixas contra ele. Os aplausos se transformaram em vaias. A condenação a 15 anos de prisão começou a sepultar a tese da legítima defesa. O Brasil evoluiu e as leis também. Em 2006, foi criada a famosa Lei Maria da Penha, denominação popular da Lei número 11.340, que nasceu para aumentar o rigor das punições sobre crimes domésticos. O nome foi dado em homenagem à brasileira Maria da Penha Maia Fernandes, que foi vítima de violência doméstica durante 23 anos de casamento e acabou ficando paraplégica por conta de 2 tentativas de assassinato. Para garantir os direitos da nova lei, o Tribunal de Justiça de Sergipe criou a Coordenadoria das Mulheres. A Coordenadoria da Mulher ela foi pensada em decorrência da Lei Maria da Penha e pensada de forma originária pelo CNJ no sentido de implementar e integrar a grande rede de política pública. No caso específico, Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça
ela integra política pública judiciária, no sentido de uma melhor prestação judiciária, para que tudo que é pensado em termos de prevenção, de educação e de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher venha a ter efetividade. Um trabalho muito importante, já que uma média de 500 processos que tratam de violência doméstica são distribuídos todos os meses no estado de Sergipe. Por trás de cada um desses papéis, temos histórias de pessoas que sofreram, sofrem e talvez vão sentir pelo resto da vida marcas de um momento de profunda dor. E é aqui, na vara especializada no assunto em Aracaju, que você conhece os caminhos do processo pelo Judiciário de Sergipe. Qualquer tipo de mulher, né, que estiver sofrendo violência no âmbito doméstico ou familiar, violência não apenas física, como violência moral, psicológica, violência patrimonial, sexual, né, violência essa decorrente do gênero, né, feminino, ela pode, primeiramente, ela deve procurar a delegacia especializada da mulher. Chegando lá na delegacia, a autoridade policial vai lavrar a ocorrência, vai ouvir eventuais testemunhas, se possível ouvir também o ofensor, né, com testemunhas que ele arrole, né, e ela tem, a autoridade policial tem um prazo de 48 horas para enviar para a gente um requerimento de medidas de urgências, protetiva de urgências. Chegando aqui esse requerimento, a gente possui por lei também um prazo de 48 horas, mas em regra, no mesmo dia ele já é analisado e deferido ou não, né? Daí vai decorrer o procedimento normal do processo penal, no seguinte sentido de que a autoridade policial vai elaborar o inquérito policial, né, e encaminhar para aqui, para que a gente encaminhe ao Ministério Público e seja dado ou não continuidade a uma ação penal, né. Em relação ao requerimento das medidas protetivas de urgência, há um deferimento nosso, em caso de deferimento nosso, né, a gente tem um poder de determinar um afastamento do lar do ofensor, determinar que ele fique afastado, uma distância mínima da ofendida, né? Normalmente colocamos em torno de 200 metros, seja dela, seja de parentes dela, ou até de testemunhas, né? Não só a aproximação, como também a proibição de manter contato com ela, né? Então, nesse sentido, a Lei 11.340 de 2006, houve muito avanço, né, em relação a esse tipo de fato, que a mulher hoje ela tem que deixar de ter medo, né, de expor a sua situação e de procurar o Estado para que seja tutelado. Por orientação da Coordenadoria da Mulher, todos os processos que tratam de violência doméstica recebem uma tarja rosa. Isso facilita e significa que aquele processo tem prioridade em atendimento. Se houver tentativa ou consumação de assassinato, os processos são encaminhados para o Tribunal do Júri, onde uma média de 10% dos processos envolvem violência doméstica. Constantemente nós temos casos, infelizmente, que abordam essa violência, a violência contra a mulher, a violência contra a mulher dentro do lar, por questões familiares. Nós enviamos as vítimas de tentativas de homicídio para um atendimento psicológico, porque elas ficam altamente fragilizadas, a mulher vítima da tentativa de homicídio, para tentar se recuperar psicologicamente desse trauma tão grande que é a violência doméstica. Então, essas mulheres chegam aqui separadas dos seus respectivos companheiros após uma tentativa de homicídio e a gente tenta, quando elas desejam, com a anuência delas, nós encaminhamos para que elas participem, através da Fundate e do Senac, de cursos profissionalizantes. Muito bem-vinda essa iniciativa da nossa coordenadoria. Esses são projetos sociais desenvolvidos pela coordenadoria que serve para reforçar a cadeia de proteção das vítimas de violência doméstica. Projetos como Conectando com o Social, que se divide em inserção no mercado de trabalho, que através de capacitação ajuda a mulher vítima a conquistar caminhos para a busca de um emprego, e o Informar para conscientizar, que divulga em empresas a temática da violência contra a mulher. Datas comemorativas. A coordenadoria constrói um calendário de datas que marcam a luta contra a violência doméstica. Sala de espera.
destinado ao público em geral, com uma programação em vídeo para as pessoas que aguardam uma audiência. Projeto Educação, que se divide em 3: Educação e Escola, com palestras e oficinas direcionadas para professores; Educação e Família, com palestras para alunos e suas famílias; Educação e Lúdico, que trata do tema utilizando exposições de esculturas, fotografias, grafismo e teatro. Projeto Capacitação e Desenvolvimento, com cursos e palestras para servidores e magistrados. Projeto CIOSP, uma parceria do Tribunal de Justiça de Sergipe com a Secretaria de Segurança Pública, que dá preferência no atendimento de mulheres vítimas de violência que estão com medidas protetivas. A coordenadoria conta também com parcerias importantes com as universidades do estado de Sergipe. Com a Universidade Federal de Sergipe é desenvolvido o projeto Perfil Estatístico, que traça o perfil socioeconômico da vítima e do autor de violência doméstica. Já com a Universidade Tiradentes, é desenvolvido o projeto Medidas Protetivas, um aliado na pesquisa sobre as medidas que são aplicadas pelo Judiciário. A Universidade Pio X é nossa parceira no projeto Atendimento das Mulheres, onde as vítimas participam de grupos terapêuticos e atendimento psicossocial. E o projeto Viver Melhor, desenvolvido pela Faculdade de Sergipe, que recebe os agressores para um trabalho de grupo. O trabalho do autor de violência doméstica, que é o Viver Melhor, ele é conduzido através de entrevistas intergrupais e atendimentos educativos que são feitos no nosso serviço de psicologia com autores de violência doméstica. São 10 encontros grupais e que nós trabalhamos, orientamos também, fazemos orientação sobre a Lei Maria da Penha, sobre o que é violência doméstica, sobre o papel do homem moderno, o machismo, questões culturais que implicam no surgimento da violência. Também orientamos os homens a como resolver conflitos intergrupais e como se relacionar com as outras pessoas de maneira positiva, deixando de lado questões culturais ou questões de aprendizagem social que estão relacionadas à agressividade, a condutas que não são produtivas para qualquer relação, especialmente a relação familiar. Uma rede de trabalhos que serve para que cenas como essa sejam abolidas no nosso dia a dia e a mulher possa ser o que ela quiser e decidir a própria vida de acordo com os próprios desejos de felicidade. Sonhe com aquilo que você quer ser, porque você possui apenas uma vida e nela só tem uma chance de fazer aquilo que quer. Tenha felicidade bastante para fazê-la doce, dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana e esperança suficiente para fazê-la feliz.